Olá, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santillana, e estamos hoje num encontro para tratar de um tema super importante, que é o ambiente escolar e o papel da comunidade na garantia das melhores condições desse ambiente. A Constituição brasileira tem um capítulo muito bonito dedicado à educação, e o artigo 205, que abre o capítulo, tem o seguinte texto, a seguinte declaração, que é muito legal. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Essa amplitude de objetivos, ou seja, desenvolver a pessoa, preparar para a cidadania e qualificar para o trabalho, ela de fato exige um comprometimento de políticas públicas e também das famílias, né? Aliás, lendo esse capítulo, né, esse artigo da Constituição, me lembrou um ditado tradicional das culturas africanas que diz: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. A articulação entre escolas e comunidade é também uma preocupação e uma orientação muito forte das pedagogias voltadas para a educação integral. Não apenas porque a criança fique mais tempo na escola, mas também para que essa presença da criança na escola favoreça uma interlocução da comunidade externa com a escola, da escola com a comunidade, assim, trazendo fatos e práticas culturais da comunidade para dentro da escola, que a criança se sente ali mais participante da escola, e também a escola conhecendo melhor quais são as condições de vida de seus estudantes e suas crianças, né? O Plano Nacional de Educação leva em conta esse tema da relação escola-comunidade. Agora, é muito curioso porque quando você faz uma busca de palavras no Plano Nacional de Educação, a palavra comunidade, ela aparece prioritariamente associada a comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidade do campo, uma expressão sociológica, né, dessa relação mais próxima que esses povos tradicionais mantêm um sentido mais forte de comunidade. O mundo urbano descaracterizou um pouco esse sentido da comunidade. Há ainda, naturalmente, e isso é uma coisa importante, né? Nas favelas, eu moro no Rio de Janeiro, e muitas favelas aqui preferem o termo comunidade para descrever o seu território, fortemente pela relação humana que se estabelece, pela relação social que se estabelece ali dentro. O Plano Nacional de Educação também prevê que o desenvolvimento dos planos estaduais e municipais se faça com a participação da comunidade educacional e da sociedade civil. O PNE, aliás, o plano dedica uma meta das 20, que tem uma delas, então tem um peso importante, uma das 20 metas do plano é a chamada gestão democrática, que diz o seguinte, a meta: assegurar condições no prazo de 2 anos para efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. O que está se chamando aqui de gestão democrática tem sido tratado basicamente como a escolha dos diretores de escola, né, por consulta da comunidade escolar, no caso das escolas públicas. Mas, na verdade, a gestão democrática envolve muito mais do que isso. Envolve a participação cotidiana dos professores na gestão da escola, das famílias participando, de alguma maneira, em diversos momentos da vida escolar. E o cenário ainda brasileiro não é muito favorável, tanto do ponto de vista da eleição dos diretores e critérios técnicos da sua escolha, quanto do ponto de vista dos órgãos que possam contribuir, como conselhos de pais e mestre, os grêmios escolares, os grêmios estudantis, por exemplo, no caso do ensino médio, dos anos finais do ensino fundamental, as escolas públicas têm muito mais presença de grêmios do que as escolas privadas, né? Enfim, há muito a que fazer na relação entre a família, a escola e as comunidades. E a pandemia mexeu muito com isso, né? Mexeu demais, porque o que a gente aprendeu estudando o que aconteceu durante a pandemia, a sua fase mais grave, é que aquelas escolas que mantinham relações estáveis com as suas comunidades, relações de parceria, conseguiram atravessar a pandemia com mais apoio mútuo, tanto apoio da escola
as famílias quanto as famílias à escola, né? Então, eu acho que, de alguma maneira, começa a se desenhar uma nova forma de relação uma coisa com a outra. Agora, algumas questões, né? De que maneira a participação das comunidades, tanto a comunidade escolar quanto a comunidade extraescolar, como é que ela pode contribuir para garantir o direito à educação? A maior participação das famílias favorece essa aprendizagem e esse bem-estar dos estudantes nas escolas. Como é que os profissionais de educação, professoras, professores, gestores e gestoras, diretores, como é que eles podem favorecer essa relação escola-comunidade? Nós, para nossa alegria, temos hoje uma especialista no assunto que vive esse assunto, não apenas ela sabe como ela vive esse assunto. Então, eu queria convidar a Flávia Negri Favarin, que ela é advogada, pedagoga, tem mestrado em Direito e MBA de Gestão de Pessoas, tem uma longa experiência, né, Flávia? 15 anos de atuação na área da gestão, e você, além de ser gestora de uma escola de educação infantil pública, você é membro do Conselho Municipal de Educação. Então, muitas tarefas. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu vou começar te trazendo exatamente essas questões. De que maneira a participação das comunidades pode contribuir para o direito à educação? Muito bem-vinda, obrigado por aceitar nosso convite, Flávia. Obrigada, é um prazer estar aqui. Falo um oi para todo mundo que está assistindo. Quero compartilhar um pouquinho realmente da minha experiência com vocês, né? Bom, quando a gente pensa na participação da comunidade, para uma escola funcionar, a gente tem que ter uma comunidade que entenda o que essa escola significa para ela, né? Lógico que não existem receitas para que haja uma participação efetiva da comunidade. A gente tem em cada local, em cada comunidade escolar, uma realidade, né? Mas a participação ela é fundamental para que realmente os direitos das crianças sejam garantidos. Porque quando a gente vai pensar, né, tem, tudo bem, o artigo 205 da Constituição, mas a gente tem na BNCC também os direitos que devem ser garantidos às crianças. E esses direitos, se a comunidade não compreende, se ela está a parte do que a escola trabalha e do que a escola desenvolve, isso não acontece, isso não é garantido. Então, essa parceria escola e comunidade, ela envolve muito mais você do que levar um aluno até a escola. Ela não se limita a isso, né? É muito importante que exista essa participação para entender qual é o contexto educacional da escola e para realmente a gente conseguir garantir, né, os direitos de desenvolvimento e aprendizagem que as crianças e os adolescentes precisam que seja garantido durante o período que eles estão nas escolas. É E você basicamente. E você sente que. Eu queria um pouco. Você fala. Você trabalha numa escola em Piracicaba com 400 crianças da educação infantil, portanto, minha admiração e respeito por esse trabalho. Comenta um pouco como é que é a relação no interior da escola, as professoras. Né? Eu outro dia estava fazendo uma pesquisa, Flávia, e identifiquei que acho que 90% das profissionais de educação infantil são mulheres. Né? Sim, Então, provavelmente essa também é é a sua verdade. Eu tenho um realidade, né? professor na minha unidade, né? Mas na rede toda de Piracicaba a gente tem um número muito reduzido de professores. A maior parte realmente são professoras. Essa escola que eu atuo, ela é numa região periférica da cidade de Piracicaba, né? Só que como eu atuo numa escola de educação infantil, algumas questões em relação ao acesso à escola é diferente, por exemplo, de uma escola que seja de fundamental ou ensino médio, porque os pais eles têm acesso à parte interna da escola, né? Então, Hum, tanto na entrada como na saída, os pais adentram ao recinto da escola, eles vão até a sala das professoras, a minha sala sempre fica aberta. Então, há um acesso muito fácil para os pais, porque a diretoria ela é na entrada da escola, né? Então, os pais têm essa liberdade para entrar, se eles precisam em um horário diversificado, ou na entrada ou na saída para retirar a criança, também é possível, né? Porque a gente tem que garantir a presença da criança na escola. Mas existem algumas peculiaridades, né? Por ser uma escola que não é numa região central, a gente não tem uma participação, por exemplo, efetiva dos pais no conselho de escola, por exemplo. É uma luta para
para quando você precisa dos representantes, que a gente convida a comunidade para participar das assembleias, para entender como funciona, mesmo explicando, mesmo chamando as pessoas para entenderem que é o conselho, o interesse em participação dos órgãos colegiados, ele não é tão grande, né? Em algumas outras escolas da cidade, a gente conhece, né, porque tem contato com outras diretoras, existe um interesse maior. Eu não sei se é uma peculiaridade da minha região, mas lá o interesse não é tão grande de participar da escola. Mas reuniões, por exemplo, eu tenho uma participação muito efetiva. Então, a gente faz reunião para o início das aulas, os pais costumam ir, em sua grande maioria, lógico que eu não atinjo 100%, mas na média de 50% eu consigo. Nas reuniões de pais, a gente tem um número muito elevado, mas é por uma política que foi adotada em Piracicaba também. Hoje, o dia de reunião de pais é o dia inteiro. Então, o pai ele pode escolher qual é o melhor horário que ele pode comparecer na unidade escolar para participar dessa reunião. Não é um horário fechado, até com o objetivo de trazer o maior número de pais para ter essa participação, né? E se eu me lembro, Flávia, na legislação trabalhista supõe esse direito do pai de Sim. participar, né, como na Tem, educação a de criança, escola né? faz uma declaração de comparecimento com os pais, mas olha, e não é, né? É um direito, Sim. sim, é uma garantia. A gente explica para as famílias, mas muitas das famílias que são trabalhadoras, elas conseguem vir rapidamente no finalzinho do expediente, porque nem todas as empresas elas entendem a importância dessa participação. Infelizmente, ainda a gente esbarra com algumas empresas que não cumprem essa determinação. É bom as pessoas saberem isso, né, que a legislação prevê como um Prevê. direito das famílias, né? Mesmo E que a gente tem 4 reuniões no ano, é pouco se a gente for ver, né? é. Não é algo que vai comprometer nenhuma jornada de trabalho e é um período pequeno. Não, e muito interessante a estratégia de vocês de ter um dia inteiro aberto, É. porque isso viabiliza os diferentes horários, né? Você Isso foi comentava. uma proposta que veio com essa nova gestão da educação, que começou o ano passado, e ela foi implementada tanto na educação infantil como no ensino fundamental 1, e funcionou bastante. Antes, assim, a gente não tinha uma margem muito grande de pais que conseguiam participar efetivamente, porque os horários eram muito fechados. Ou você fazia reunião antes da entrada dos alunos ou final do período. Não podia mais fazer em período oposto, até por conta da legislação trabalhista, né? Então, tinha que ser dentro da jornada de trabalho. Então, houve uma ampliação significativa da participação dos pais depois que a gente deixou o dia todo, né? Aquele dia não é um dia letivo por conta disso, as crianças podem ir na escola com os pais, mas não é um dia que tem aula, mas ampliou muito a participação dos pais na reunião. Agora, eu imagino, conversando com mães de filhos pequenos, né, a gente nota um apego muito grande e uma certa, vou chamar de uma certa insegurança de deixar as crianças longe, né? Então, eu suponho que isso também motive uma maior proximidade das mães com a escola. Como é que vocês mantêm essa relação da escola com pais e mães? Eu estou falando mães aqui, e desculpem os pais, porque há muitos pais altamente Sim, a gente ligados. tem pais solos também, né? Então, na verdade, eu falo que é toda uma parceria que tem que existir mesmo, né? Então, eu vou contar da realidade da minha escola. A gente prioriza sempre o bem-estar da criança. E para que isso aconteça, os pais têm que entender como isso funciona. Porque se eu não explico para o pai qual que é o objetivo da escola, como a gente entende essa criança, ele não vai entender qual é a necessidade da criança. Então, as primeiras, as turmas de berçário, que são os bebezinhos que podem entrar na escola a partir dos 4 meses, a gente tem um momento muito específico antes das crianças iniciarem na escola, para explicar esse momento de adaptação, porque a verdade é que a criança está indo para um lugar onde ela não conhece, a gente fala, né, os sons, as cores e os aromas, porque é um lugar que ela não conhece ninguém, que ela nunca esteve, um ambiente totalmente diferente e que o pai está deixando a criança lá. Então, as famílias elas precisam entender que para a criança também é um momento de rompimento. E aí, essa primeira reunião é uma reunião de acolhimento não da criança, ela é uma reunião de acolhimento dos pais. Então, ela é feita exatamente para explicar todo esse processo, até né, para eles entenderem que criança pequena que nunca foi para a escola vai ficar doente.
porque ela está entrando em contato, eu brinco com os pais, né? Eu falo, gente, bem-vindo ao mundo dos vírus e bactérias, porque eles estão acostumados com um ambiente único em casa, com 3, 4 pessoas. Quando ele vai para a escola, esse ambiente amplia a quantidade de pessoas que as crianças vão ter contato. Então, o primeiro passo de acolhimento não é nem o acolhimento com a criança, é o acolhimento com os pais, para eles se sentirem seguros e entender o que a escola vai proporcionar para essas crianças. Lógico que a criança que nunca foi para a escola e é um bebê, ela tem um período de adaptação. E esse período não depende da escola, depende da criança. É ela que tem que se sentir acolhida na escola, né? Mas a gente percebe essa preocupação. Como na nossa escola a gente optou em manter a comunicação com os pais através dos grupos de WhatsApp, a comunicação ela acontece em tempo real. Então, as professoras tanto informam os pais o que está acontecendo naquele momento, não é informar só por informar, é o que é importante, né? Como também compartilha com os pais as práticas pedagógicas. Isso também traz uma sensação de proximidade. As famílias se sentem mais próximas à escola. Ajuda bastante. As crianças maiores, o processo da adaptação ele já é mais tranquilo, né? Porque as crianças querem estar ali, porque ali é um ambiente que proporciona para ela atividades lúdicas, interações, socializações, que faz parte do desenvolvimento dela. O maior divisor de águas é berçários, né? Para as turmas de maternais e jardins. Então você tem o 0 a 3 e o 4 e 5 Isso, que preparando. é pré-escola. E essa etapa do 0 a 3 certamente é uma etapa mais exigente de atenção de vocês. Exatamente. Até tanto em termos de acolhimento de famílias, como até a adaptação da criança fisicamente por conta dela estar em um ambiente novo, né? E acontece de ter gripinhas recorrentes no começo, é normal. A gente deixa claro isso para os pais, para eles não ficarem assustados, né? Eu que sou avô de criança, acompanhei um pouco Exatamente. pai e avô acompanhei um pouco essas etapas das verdade. sucessivas gripes que lá vão. Nossa, porque está em contato com outras crianças, então é inevitável acontecer, né? É interessante porque mesmo do ponto de vista biológico, essa resistência vai se criando e do ponto de vista social, a convivência também vai criando vínculos novos, né, e novos Sim. desenvolvimentos. Você chamou a atenção, e eu queria ouvir de você, sobre a BNCC, que ela, pelo que eu entendi, ela ajudou a sua escola e a sua rede a ter um tratamento talvez mais coerente, se a palavra Sim. cabe, né? No atendimento das crianças. Fala um pouco para a gente da BNCC infantil. A gente vive um momento de, vamos dizer, de rompimentos e tradições, né? Eu costumo falar para minhas professoras que a educação ela é mutante. Ela nunca para no tempo e no espaço. Sempre tem coisas novas para a gente aprender e a gente não pode deixar de estudar o tempo todo, né? Então, a nossa rede, a Prefeitura de Piracicaba, ela já fez um estudo assim que a BNCC ela foi lançada em 2018 e adequou o currículo municipal partindo dos princípios da BNCC. Então, a gente tem um currículo municipal norteador que é baseado na BNCC. A BNCC, ela traz essa questão, né, das garantias de desenvolvimento e aprendizagem da criança, garantindo o brincar, o conviver, né, são 6 princípios, e ela parte muito tanto do protagonismo infantil, como da pedagogia participativa. Deixa eu Então, pegar, desculpa te interromper, é deselegante para um não, tranquilo. entrevistador e para um homem como uma mulher. Mas você falou do protagonismo infantil. Me ajuda a entender como é que isso se traduz no cotidiano escolar? Porque a gente não pode confundir o protagonismo infantil como uma liberdade da criança fazer aquilo que ela quer dentro da sala de aula, né? Olha, na verdade, volta a enfatizar a questão da importância dos estudos. Porque, assim, eu posso estar falando tudo isso, pode ser muito lindo, mas se você não ler, se você não estudar e você não apropriar, você que está ouvindo essa live, vai falar, nossa, ela está falando uma coisa que não é real, mas é real. A gente, lá na nossa escola, também desenvolve muito a pedagogia por projetos e ela é um dos princípios do protagonismo infantil. Então, como seria esse protagonismo infantil? Vou tentar dar exemplos práticos. Você dentro da sala de aula, principalmente na educação infantil,
A frase que mais se usa na educação infantil é a escuta sensível e o olhar atento. Então, em um momento de brincadeira colaborativa, que seus alunos estão naquele contexto, criando situações. Por exemplo, você tem crianças que resolveram investigar insetos. Esse é um princípio que é um protagonismo infantil, o interesse da criança em pesquisar insetos. E a partir desse interesse dessa criança, você cria um projeto. Então, esse projeto surgiu por conta da professora? Não. Ela surgiu a partir de um momento em que as crianças estavam interagindo dentro da sala de aula, em que, através do olhar sensível, da escuta sensível e do olhar atento, você conseguiu interpretar o interesse da sua criança. Então, esse protagonismo infantil, ele não é deixar a criança fazer o que quer, é você conseguir observar e conseguir escutar essa criança para, a partir do interesse dela, construir o conhecimento. É muito interessante, e eu adorei essa, e o exemplo é ótimo, é um exemplo bem claro e muito interessante. Mas vou retomar um argumento que você trouxe, que eu gostei muito, e acho que é muito bom da gente compreender. Você fala que o momento de romper tradições, né? E que a BNCC, de alguma maneira, ajudou, porque também orientou não apenas o que deixar, mas também o que trazer, né? Como é que você mantém, com a sua equipe escolar, de professoras, esse espírito de inovador? Porque eu também concordo que a BNCC infantil talvez seja a melhor delas que há, né? Consegue ser muito aderente às demandas, né, das crianças. Então, como é que você consegue criar essa coesão e essa coerência numa equipe com 400 crianças? Não consegue. na verdade, não consegue. Eu estou na minha unidade há 3 anos, né? Antes eu estava em outra, então eu vou falar da realidade que eu vivo hoje. Mas esse estudo já estava vindo anteriormente. Quando a gente entrou no processo da pandemia, a própria Secretaria Municipal de Educação destrinchou a BNCC. Então, todos os estudos, todos os momentos em que a gente teve de horário de trabalho pedagógico coletivo, todas as atividades que as professoras precisavam entregar, eram todas relacionadas à BNCC. Então, esse estudo foi vindo. Só que ainda assim, eu costumo brincar, né? Não tem como você não voltar sempre em pontos que você já passou. Então, lógico, as pessoas sabem o que é protagonismo infantil, elas têm um conceito, né, dessa criança que é um sujeito histórico e de direitos, elas sabem quais são os direitos, mas você tem que sempre retomar. Né? Sempre a gente tem que reforçar os estudos, parar para analisar a sua prática, pensar se aquilo que você está proporcionando no seu planejamento pedagógico realmente está contemplando o protagonismo infantil, porque a gente não está deixando de falar da intencionalidade do professor, nem da intencionalidade do aluno, mas esse olhar para a criança. Então, eu não consigo coesão, não. A gente caminha, né? Então, processos de estudo que acontecem constantemente nos momentos de formação coletiva da equipe e são retomados de tempos em tempos. Mas estamos aquém da perfeição ainda, bem longe dela. Muito bom te ouvir, Flávia, muito bom. É bom ouvir uma educadora como você. Eu vou convidar a Dani, porque uma dúvida que a gente aqui tem nas lives que a gente faz é exatamente essa transição da pandemia. Sim. Então, se a Dani puder, por favor. Dani. Olá, pessoal. Tudo bom? Primeiro eu queria agradecer, né, a Flávia por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente para esse debate tão importante. E eu, como mãe de um bebê, fiquei assim, olha que super interessante essa questão que você falou, né, da criança ficar doentinha. Eu sou mais tranquila, mas teve uma hora que eu falei, gente, semana sim, semana não, ele descobre um vírus novo, né? Exatamente. E assim, eu acho que é tão pequenininho, eles compartilham tudo, que até os vírus, né? Ele melhorava, pegava outra coisinha, mas eu falei, acho que nessa fase a gente vai adquirindo anticorpos, vai aprendendo tanta coisa, né? E está sendo muito enriquecedor esse bate-papo. Então, mais uma vez, em nome da Fundação, e eu agora, especialmente como mãe também, Flávia, brigadão por estar aqui com a gente. Queria também agradecer quem acompanha a gente, né, nas nossas lives. Fica o convite também para irem lá conhecer o nosso site da Fundação, que está com a carinha nova, a nossa biblioteca, que tem inúmeros livros para download gratuito. E eu trago uma pergunta
que eu acho que você vai contribuir muito com a gente, Flávia. Eu queria saber como você avalia, né, que houve diferenças e mudanças na relação entre escola e família, tipo, antes, durante e esse pós-pandemia, né? Que Sim. Eu diria que a gente já acabou, mas ainda tem um pouquinho, né? Eu queria Sim, escutar de tem. você. Bom, Obrigado, olha, Dani. eu falo que a pandemia, desculpa, a pandemia, ela, nossa, fez com que a gente quebrasse paradigmas, né? Então, na verdade, nós tivemos 2 momentos bem distintos. O relacionamento com os professores como profissionais que foram para casa trabalhar home office e como ia ser essa relação com os pais, porque de alguma forma a gente tinha que passar conteúdo para essas crianças não ficarem alheia ao mundo externo. Então, como eu falei anteriormente, né? Aqui na nossa cidade nós tivemos uma formação muito pautada da BNCC durante todo o período da pandemia. Então, 2020 ele foi praticamente todo home office, né? Aqui era uma vez por mês, porque minha equipe era muito grande, que os professores compareciam à unidade escolar, mas para realmente preparar como o material seria encaminhado para as famílias. Né? As crianças de berçários e bebês, nós optamos naquele momento por mandar brincadeiras, histórias, mas as turminhas de jardim que precisavam de um conteúdo maior eram feitos kits, mas no final das contas a gente acabou fazendo kits para as famílias irem retirar na escola para todas as turmas, né? Pensando na educação infantil, sempre esses kits, por mais que se preocupasse com o desenvolvimento motor, com a questão do letramento das crianças, a gente se preocupou também que elas continuassem mantendo contato com as brincadeiras, que é uma garantia que tem que ser dada às crianças, e principalmente elementos da natureza. Então, nós tivemos esses 2 momentos, e as professoras tiveram que se reinventar. O que eu vou mandar para casa para que essa criança brinque, para que essa criança me dê retorno daquilo que eu estou enviando para elas. Então, nós passamos por diversas possibilidades. As professoras gravaram vídeos de histórias, vídeos de brincadeiras, e assim, no começo a gente tinha algum retorno, depois deu uma desanimada, as famílias não traziam mais retorno, e aí quando a gente começou a mandar os kits físicos, esse retorno continuou ampliando. Nossa comunicação, ela passou a ser completamente virtual. Foi a partir daí que nós criamos os grupos de WhatsApp. Só que a minha unidade escolar decidiu não abrir mão disso. A gente até brinca, né? Que a gente avançou até um ponto que não daria mais para regredir, né? Então, houve um consenso, né? A própria equipe, nós conversamos e a gente entendeu que não tivemos problemas em compartilhar números privados e celulares com as famílias, e a gente manteve esses grupos de WhatsApp até hoje. O ano passado, 2021, a gente voltou com as turmas de pré-escola. Então, até o meio do ano era revezamento pré-escola, depois gradualmente foram chamadas outras turmas, e a escola só voltou a atender todas as crianças mesmo no final do ano, em novembro. Isso causou dificuldades de aprendizagem? Olha, não dá para dizer que uma criança que não frequentou a escola por 2 anos tem as mesmas habilidades de uma criança que esteve na escola durante esse período. Então, a gente percebeu, sim, muitas dificuldades motoras, muitas dificuldades de socialização, de interações, de contextualizações que, gradativamente, elas vão ser alcançadas. Não dá para a gente falar que eu tenho uma super escola e que todos os problemas vão ser resolvidos. Só que 2 coisas ficaram. Houve uma proximidade das famílias com a escola por conta do uso do WhatsApp, por conta das professoras compartilharem a rotina das crianças nos grupos, as famílias saberem o que está acontecendo em tempo real na escola, as brincadeiras e as propostas, a gente tem mais participação das famílias, né, nesse sentido. Por outro lado, a gente percebeu que algumas famílias ainda estão na pandemia, né, e não entenderam a importância da escola para as crianças. E aí eu tenho um número de ausência, um número de desistência que eu não tinha antes.
que eu presencio isso agora. Então, a gente tem algumas famílias que eu brinco, né? São famílias da pandemia ainda. Elas não estão entendendo qual é a importância da escola na vida dessas crianças. Inclusive, ensino obrigatório. Muitas vezes a gente tem que De 4 ou mais. tem que chamar essas famílias e explicar da obrigatoriedade, mesmo famílias que recebem Bolsa Família, que a gente tem o sistema presença, que é o acompanhamento dessa criança na unidade escolar, mesmo assim, muitas vezes eu tive que fazer uma conversa com as famílias para elas entenderem a importância. Então, essa defasagem educacional, ela vai demorar um tempo para ser retomada, porque realmente a falta desses estímulos que a escola traz deixou marcas nessas crianças, né? A gente fala que a gente tem as crianças da pandemia. As crianças da pandemia trazem, né, fora a questão da tecnologia, né, que a gente brinca, que é difícil competir com o celular, né? O professor tem que trazer propostas que concentrem a criança, porque muitas crianças chegam jogando lá no celular até na hora de entrar na escola. E a pandemia expôs essas crianças a esse excesso de tecnologia. Não estou falando que a tecnologia não é bom, mas ela tem que ter limite para a criança, porque ela precisa brincar, né? É a brincadeira que desenvolve a coordenação dessa criança. Então, competir com isso é muito difícil. Por isso que a gente teve momentos em que houve o retorno, daí depois abaixou o retorno das famílias, aí a gente teve que reinventar propostas para conseguir essa interação de novo. Porque a gente tem a tecnologia como, né, competidor mor ali da escola. Isso é um desafio muito grande, né? E imagino que na educação infantil seja ainda maior, porque imagino que durante a pandemia as famílias esgotavam os recursos para entreter as crianças, para ocupá-las, e aí entregavam uma máquina e vamos em frente, né? Então, mudar esse cenário é de grande complexidade. Agora, eu queria aqui para registrar uma coisa que é notável, que a sua equipe tenha disponibilizado seus números particulares para esse trabalho, né? Eu acho que é interessante ouvir você que está no cotidiano da escola, porque as pessoas não avaliam o quanto isso implica de sobrecarga de trabalho e de ultrapassar todos os limites de bem-estar dos próprios professores. Sim. Aí eu vou trazer uma questão que eu sei que deve ser de sua preocupação, mas como é que está a saúde mental da sua equipe de professores? Como é que ela atravessou esse momento? A minha saúde mental não passou muito bem, só para não parecer que eu estou querendo maravilhas, não. A minha, eu sofri razoavelmente bastante. Eu acho que a pandemia foi a parte mais difícil. A gente percebeu, assim, a questão da saúde emocional, dos problemas com ansiedade e depressão atingindo os seus ápices. Foi muito difícil. O isolamento não era fácil, né? Porque as pessoas, muitas ficaram só dentro de casa, não saía, tanto que a gente teve alguns estudos direcionados para isso. O que acontece Rede Piracicaba, tá? Então, vou comentar sobre a Rede Piracicaba. Infelizmente, até é um tema, né, que foi tratado na Conferência Estadual de Educação, foi um dos eixos que eu participei da discussão, que é a valorização do profissional da educação, né? Eu não sei como funciona na rede aí do Rio ou em São Paulo, né, onde é tua, mas aqui em Piracicaba a gente não tem um salário que seja aquele salário que o professor fale, nossa, esse salário me basta. E por conta disso, o que acontece? Os professores, eles fazem aquela dobra, dupla jornada. Então, ele trabalha o seu período de trabalho, que é quem trabalha de manhã das 7 ao meio-dia, quem trabalha tarde da meio-dia às 5:30, e no período oposto, ele dobra em outra sala. Isso, fisicamente, esgota os professores. Então, a gente vê que não é só o emocional, e é o físico, e é uma necessidade financeira, né? A gente está vivendo um momento na nossa economia muito delicado, que ainda que a gasolina tenha baixado, foi só ela que abaixou, né? Os supermercados, cada vez mais a gente tem um aumento nos itens básicos, então as professoras, elas precisam, não é nem vontade. E esse precisar, ele traz algumas implicações que são extremamente prejudiciais para a educação. Se eu estou fazendo uma hora extra, eu não estou participando dos momentos de formação. E se eu não estudo, e se eu não discuto, eu não consigo deixar a minha prática melhor,
né? Eu não consigo valorizar essa criança como a BNCC deseja que ela seja valorizada, porque o estudo faz parte. Esses momentos de formação são essenciais para os professores. Então, esses momentos de jornada dupla e de hora extra, elas acabam tendo uma implicação direta no trabalho que o professor desenvolve na sala de aula, né? Porque a educação infantil aqui em Piracicaba, ela não é apostilada, tá? Ela garante os objetivos estabelecidos na BNCC, mas então o professor ele tem mais liberdade para agir. E lógico que uma dupla jornada, consequentemente, traz dificuldades no desenvolvimento do seu trabalho em sala de aula. Então, não é só a saúde emocional, que lógico, não tem nem que questionar. A saúde física também fica bem debilitada. Eu também senti durante a pandemia o crescimento muito da demanda por atenção. Há também uma coisa interessante que não sei se no caso da educação infantil ocorreu, mas eu que trabalho com educação, estudo educação, enfim, né? A oferta de materiais cresceu muito pela materiais em PDF, materiais de lives, materiais diversos, Sim. e isso gerou uma ansiedade. Para onde eu corro? Como é que eu seleciono o que eu tenho, né? O que eu tenho acesso? Então, eu também senti falta de processos de curadoria que ajudassem as pessoas a fazer escolhas, né? Hoje, felizmente, a internet nos dá acesso a um universo incrível de materiais. Mas se você não tiver uma curadoria, você vai passar muito tempo selecionando. É Agora, verdade. na sua rede, aquele momento de 1/3 da carga horária para a preparação é realizado? Vocês conseguem Na realizar? verdade, ele é financeiramente pago, né? Então, por exemplo, dentro da jornada de trabalho, eu tenho lá um professor, vamos pegar um período de manhã, que trabalha das 7 ao meio-dia. Então, ele vai poder ficar 4 horas e alguns minutos com as crianças, ele tem 48 minutos de horário de estudo, que é um 1/3 da jornada fragmentado durante a semana. Mas vamos ser realistas, né? Professores que estão nos assistindo vão saber que eu estou dizendo a verdade. Numa jornada que você está lá na escola e que você vai parar 48 minutos para horário de estudo, ela não é real. Ela não como eu vou dizer, efetiva, né? Porque o professor, às vezes, ele até sabe que aquele momento é o horário de estudo dele, mas ele está com uma criança chorando, ele não quer parar de ninar ela para atender, ou ele está desenvolvendo um outro projeto que ele vai usar durante a semana, mas ele não vai parar aquele momento para sair da sala para fazer esse horário de estudo. A forma como essa hora, por isso que eu falo, ela é paga, ela não é efetiva, né? O professor recebe por essa hora, mas, entre aspas, na prática, ela não acontece efetivamente. Ela tem que acontecer? Tem, mas efetivamente não é real. Né? Tem algumas situações, eu posso passar, olha, eu quero que vocês leiam esse texto. Tudo bem, e daí? Li rapidinho na minha casa, mas não durante a jornada. É isso que eu acho, você está trazendo uma realidade muito forte para os educadores, né? Que, na verdade, a jornada ultrapassa os limites contratuais, porque você traz trabalho para casa. E eu estava fazendo uma pesquisa, Flávia, que até comentei com você, a jornada da educação infantil, atendida prioritariamente por mulheres, não as exime da responsabilidade da vida doméstica. Né? E o Brasil, você sabe que é um dos países em que a divisão do trabalho doméstico é de uma injustiça. Se eu não estou enganado, as mulheres dedicam o dobro do tempo à atividade doméstica que os homens. Então, isso certamente também pesa na realidade cotidiana das professoras. Mas eu queria ir para um ponto que você há pouco comentava e que eu acho que é um desafio muito grande, você tratou com muita clareza esse desafio, né? Que é como envolver a comunidade extraescolar nesse acompanhamento. Então, você trouxe essa política interessante de um horário estendido para acompanhamento, para as reuniões, mas você consegue... como é que você avalia que a gente pode promover maior aproximação das famílias com a escola? Olha, muitas coisas são culturais, né? É difícil a gente quebrar alguns paradigmas. Eu não sei dizer se participa quem,
teve uma família que participou da escola, eu não Entendi. consigo mensurar isso, porque assim, a gente tem algumas famílias que são muito participativas e, em contrapartida, eu tenho famílias que não se preocupam nem um pouco com a escola. A gente tem ações pontuais. Nem sempre essas ações elas trazem o resultado que a gente espera, né? Como eu comentei com vocês, esse ano eu tive renovação de conselho. Então, o que a gente faz? A gente divulga a importância da participação, É o conselho explica, escolar, né? conselho escolar, Que que junta o conselho escolar pais, mestres. ele é formado pela participação da comunidade, né? Uhum, É uhum. extremamente importante essa participação, até para garantir essa gestão democrática, que o objetivo, né, dessa participação é a participação da comunidade na garantia dessa gestão democrática, na discussão do projeto político-pedagógico da escola, né, nos critérios de classificação de vagas das crianças. Então, isso é muito importante. E mesmo divulgando, mesmo falando da importância, a gente às vezes tem que caçar no laço a comunidade para participar. Existem outras comunidades que têm uma percepção diferente. Por isso que eu falo que eu não sei como mensurar em que momento há esse olhar para a escola e o entendimento da importância da participação da comunidade da escola. Talvez a gente precisasse que isso não partisse só da escola. Que não adianta estar num documento, como está na BNCC, como está na LDB, como está na Constituição, que deve ser garantido o princípio da gestão democrática, se não houver, né, nos níveis superiores, até em questão federal, uma ação de conscientização que tem uma amplitude maior do que tem hoje, porque hoje isso só está nos documentos. A gente não vê uma chamada num programa de televisão, uma chamada pública, a gente está fazendo isso aqui, mas isso é da fundação, né? Então, lógico, existe o canal do MEC que traz formações sobre isso, mas a gente não vê um investimento do governo no sentido de realmente fazer com que as famílias entendam como o papel delas é importante na participação da escola. Mas a gente conhece também histórias de participação da comunidade na escola de sucesso. Eu participei de uma palestra para falar sobre a pedagogia por projetos de uma escola de São Paulo, em que o diretor ele chegou para a comunidade e falou: olha, eu quero arrancar os muros da escola. E aí a comunidade apoiou e ele, né, colocou como projeto daquela escola trabalhar as disciplinas a partir da pedagogia por projetos, baseado na história de Portugal, lá, a escola da Ponte. Escola Ponte. E ele conseguiu com a ajuda da comunidade. Os pais foram lá, mas ele teve que ir porta em porta, convidando, conversando. A gente precisou fazer muito isso na época da pandemia, né? Aquela busca ativa, a gente ia de porta em porta, buscando e trazendo as famílias. E por mais que eu tenha muita intimidade com o pessoal da minha comunidade, por exemplo, conheço os pais, a gente conversa, esse interesse em participar dos órgãos colegiados e em estar na escola, ele acontece só de forma pontual. Por exemplo, olha, eu preciso fazer uma campanha para X, vou fazer o tanque de areia na escola. Eu comunico os pais, nós vamos fazer uma campanha de venda de pizza para fazer o tanque de areia. Eu tenho a participação da escola. Mas ir lá discutir projeto político-pedagógico, discutir o que a escola está pensando em termos de ampliação da estrutura da escola, não tem. Isso, na minha realidade, eu não tenho. Já tentamos e, pelo histórico da escola, realmente nunca teve uma participação mais efetiva, né? Mesmo a gente fazendo explicação, tentando trazer para perto, foi difícil. Eu também não tenho nenhuma informação mais analítica sobre os critérios maiores na participação. Mas em linhas gerais, né, o que eu tenho acompanhado é que a maior parte da população brasileira adulta, né, de 25 anos ou mais, não tem o ensino básico concluído. E você falou uma coisa muito interessante logo ao início, né, do rompimento de paradigmas, é que a minha percepção, Flávia, é que durante muito tempo a escola ela era uma escola mais preparada para excluir do que para incluir, né? Então, eu me lembro, eu tinha 10 anos de idade, eu estou com 70 agora, eu fiz o exame da admissão
O Nossa. exame de admissão, para quem não conhece, você fazia o final do quarto ano primário, que na verdade equivaleria talvez aos anos iniciais hoje, né? Que é mais ou menos essa equivalência. Você Sim. fazia uma prova que, se você passasse, você continuava na escola. Se você não passasse, você ou repetia o ano para ter mais uma chance ou saía do sistema. Então, era certamente a maior parte da população adulta brasileira não passou pela admissão, ficou na admissão, né? Então, a escola não era um ambiente acolhedor, como você a descreve hoje na sua Se escola. você pegou a época da ditadura, inclusive, Sim, né? sim. E que entra no que você leu no início da live. O que escola, se você for pensar, né? A Constituição de 88, hoje a gente já está em 2023, já se passaram mais de 30 anos, e o que está estabelecido como educação não mudou. Preparação para o trabalho. Continua tendo esse foco. Não na educação infantil, lógico, nem nos anos iniciais, mas ainda tem esse foco. Então, e a gente vê que ainda existe, porque várias possibilidades para você concluir o seu ensino médio, mas não é um ensino que visa a formação da pessoa, né? É isso que acaba fazendo com que esses interesses por cidadania mesmo, né? Por exercer a sua cidadania, que não deixa de ser o tema da live, de ter essa sua participação, de lutar por aquilo que você acredita, aconteça dentro dos muros da escola pelas famílias. Então, lógico, existem exceções, não estou falando que isso não aconteça em lugar nenhum, mas se a gente for fazer, né, uma expectativa aí das escolas, o número de escolas que realmente tem uma participação efetiva é muito pequeno. É baixo Posso ainda, dar o né? exemplo do Conselho Municipal de Educação? Claro. Faz 2 anos, né? Agora a nossa gestão está terminando. Eu comecei na gestão eu fui eleita em outubro de 2020, então foi 2021 e 2021, e a gestão acaba agora. Então, foi também no momento de pandemia, então foi um desafio manter a gestão do Conselho Municipal de Educação de Piracicaba nesse período. Mas o que é muito interessante, então a gente começa com um grupo muito grande, um grupo muito diverso de representantes, representantes de PAI, de ensino técnico, ensino superior, ensino médio, e aí começam-se as reuniões. E André, é gradual, as pessoas vão pipocando. Então, membros efetivos que participaram do Conselho Municipal de Educação de Piracicaba, se eu não me engano, a gente tinha um número de entre 15 ou 20 representantes, 6 no máximo, que estavam em todas as reuniões, que estavam realmente discutindo, entendeu? Então a gente percebe até em órgãos que são para isso, para deliberar sobre a gestão democrática, sobre a educação, também acontece dessa forma. A mesma coisa eu vou dizer sobre a Conferência Estadual de Educação, que a gente teve há 2 semanas para participar da discussão do próximo Plano Nacional de Educação, que vai acontecer agora em outubro, finalzinho de outubro. 300 pessoas participando, no estado de São Paulo inteiro. Né? Então, cada vez menos pessoas têm interesse em discussões políticas. O que é muito triste, né? Porque é o que faz a diferença no nosso país. Exatamente. Outro dia eu participava de um congresso do GEDUCA, de Jornalismo da Educação, e ouvi um relato muito rico, Flávia, de um professor de uma escola do Ateneu de Sergipe, de Aracaju, em que os alunos do ensino médio eles se prepararam para fazer uma sabatina com os candidatos a governador. Então, foi uma experiência muito rica, porque, orientados por professores, eles se dividiram em grupos, cada grupo estudou uma política pública, educação, saúde, segurança, meio ambiente e outros temas, convidaram os candidatos separadamente e fizeram uma sabatina com os candidatos. E aí começaram a perceber que os candidatos nem sempre respondiam às perguntas. Então, o que eles fizeram? Criaram um cartãozinho, respondeu, não respondeu, tente outra vez. Cada vez que o candidato enrolava, levantava um cartãozinho. Sensacional, olha que bacana. Né? Isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E foi interessante porque estavam estudantes também no congresso. Então, você ouvia de viva voz
como eles se organizaram, como se prepararam. Eu acho que você traz um tema muito rico e eu queria trazer mais uma pergunta que me inquieta bastante, certamente te inquieta, que é o movimento do ensino domiciliar, que procura tirar as crianças, e, embora ele não tenha expressão quantitativa, né, porque o número é muito reduzido, ele está tendo expressão política, infelizmente. Então, eu acho que nós, educadores, precisamos reavivar, porque esse movimento do ensino domiciliar ele é prejudicial às crianças. Como é que você vê essa condição? Eu parto, o primeiro ponto é dos direitos das crianças. Cadê o direito à socialização? Cadê o direito a ter contato com outras pessoas? Você privar, né, esse momento nas infâncias de uma criança, nas infâncias de um adolescente, vai tornar o que essa criança, esse adolescente, quando ele tiver que ter contato com outras pessoas. O princípio fundamental para mim é esse. A gente sabe que em outros países isso é uma regra, mas também existe uma outra educação, que não é a educação que a gente tem no Brasil, né? Então, não dá para a gente querer comparar o Brasil com outros países de primeiro mundo que têm esse tipo de ensino. A gente sabe que a questão, por exemplo, do ensino à distância tem sido uma regra, está se ampliando, principalmente no ensino superior. E, como eu disse, tem coisas que a gente sabe que não voltam mais, né? Mas e a qualidade que tem se perdido ao longo dos anos com essas novidades, né, que estão vindo aí? Porque a gente tem dentro, né, da escola momentos específicos que são importantes, os momentos de interação, né, os momentos de brincadeira, os momentos de convivência e de participação são garantias que tem que ser dada a essa criança. Dentro do seio familiar, você perde isso. Ah, tudo bem, meu filho está brincando, eu estou ensinando, ele está sendo alfabetizado, mas não é só a alfabetização. Essas competências socioemocionais que a escola garante, ela se perde quando você fala do ensino domiciliar. Lógico, né? A gente que atua dentro da escola, a gente não concebe esse tipo de ensino de forma alguma, porque a gente sabe como é importante isso dentro da escola. E você chama atenção para um detalhe muito fundamental, né? Que essa supressão do direito, ela tem implicações em toda a formação da personalidade e da vida das pessoas, né? Isso realmente a gente corre um risco elevado. Agora, eu creio, Flávia, e aí te ouvir é maravilhoso por isso, né? Que os educadores tendem a retomar o valor da atividade política, não no sentido partidário, que também tem direito, mas não se trata disso, sim, mas no sentido de pensar o bem comum, né? De exato. E eu queria que você comentasse um pouco como é que você vê na educação infantil essa construção da ideia desse bem comum. Como é que é isso? O projeto gera ensinar por projeto gera essa percepção de um bem comum? Olha, é muito gostoso. Eu falo que esses momentos de construção coletiva do conhecimento, né? Porque a gente não faz a construção do conhecimento só com as crianças, né? A gente faz com toda a equipe. E esse momento ele tem que integrar não só professores, tá? Ele tem que integrar os serviços gerais, os merendeiros, o zelador, os pais que quiserem participar, porque a escola não é só aquele que ensina, né? Não é que ensina, não, digo mais, né? Aquele que media o conhecimento. Porque no momento em que uma criança está bebendo água e os serviços gerais está ao lado dela, explicando para ela onde ela tem que colocar a caneca que ela utilizou, também é um momento que ela está aprendendo. E esses agentes são todos educadores, né? Então, esses momentos em que há essa construção e essa discussão para pensar, né, aonde estamos e aonde queremos chegar, eles são extremamente enriquecedores dentro da escola. E quanto mais diversidade de opiniões tem, melhor é. Mas ainda assim, tem pessoas que não se importam com isso dentro da escola. Mesmo quando você chama para junto, mesmo quando você quer ouvir, mesmo que você quer que participe,
ainda nos deparamos com isso. Eu falo porque, assim, eu tenho uma escola muito grande, então, quando você tem um número muito grande de pessoas trabalhando juntos, você consegue identificar que sempre tem grupos que são mais participativos e o grupo que vou com todo mundo, entendeu? Isso que não deve acontecer. E por mais que a gente estimule, cobre, incentive, você também não pode chegar no momento de constranger a pessoa para que ela participe desse processo, porque o processo democrático respeita todas as vertentes, né? Mas esse pensar o bem comum, como você disse, né? Pensando dentro de uma comunidade escolar, aquilo que você vai desenvolver, quanto mais diverso for o grupo que está discutindo, mais rico ele se torna, né? E aí que é importante a participação das famílias, até para eles saberem o que a escola está querendo, né? E a gente teve muito retorno quando nós começamos a fazer isso lá na escola. Então, a escola começou a apresentar para os pais qual era a proposta que ia ser desenvolvida na escola durante aquele ano. Porque antes, o que os pais esperavam das professoras? Só caderno, principalmente de pré-escola. E a proposta da educação infantil não é caderno só. Ele vai existir o caderno, mas não com a obrigatoriedade de você fazer traçados nesse caderno. Mas se você não explica para quem não está nesse contexto, como ele vai entender? Né? Lógico que não foi no momento da construção que isso aconteceu, mas foi nos momentos das reuniões. Então, a gente começou a explicar para essas famílias anualmente, né? Todo ano que a gente prepara o projeto político-pedagógico da escola, a gente começou a apresentar para essas famílias e o olhar das famílias pela escola também mudou. Volto a dizer, não é 100% que entende, que participa, que adere a isso, mas houve uma mudança de postura das famílias em relação à escola. Então, isso também é muito importante, porque você chama para junto, né? Quando você faz as famílias participarem, ainda que seja só nos momentos de reunião de pais, a gente faz com que elas tenham esse olhar da realidade escolar, que a escola não é só para dar comida, para fazer a higienização, para dar o sono, não, ela vai além. Ela tem uma proposta, né? Ela quer o desenvolvimento integral dessa criança, socioemocional dessa criança. Então, isso é muito importante. Eu queria trazer a opinião de um amigo meu. Me espera um minutinho. Conhece esse rapaz aqui? Ai, o Paulo Freire. Adoro! Então, como ele fica aqui na estante acompanhando as lives, às vezes ele quer dar uma opinião. E a opinião é: parabéns, professora. Muito obrigado. Obrigada, que por encontrar uma professora tão dedicada e com uma visão tão bonita da educação. Acho que ele ia gostar muito de te ouvir. Eu adoraria sentar e conversar com esse homem. Um minutinho que fosse. Eu acho que você traz aqui para a gente uma visão muito bonita da educação e principalmente não idealizada, né? Como uma profissão, como um trabalho que demanda. E você também trouxe um relato que acho que é tocante para todos nós. É que esse compromisso, ele hoje exige mais do que qualquer contrato de trabalho é capaz de prever. Né? E mesmo assim as pessoas preservam esse compromisso e trabalham com ele, né? Então eu queria... Porque educador tem que ser apaixonado, não tem como, né? Porque você não está lá por causa do salário, não tem como, né? O salário, ele é aquém do que os professores, Sim. na verdade, necessitam. Então tem que ter paixão. Se a gente não tem paixão nessa vida, nada vai bem, né? Então, que bom que você, com a sua paixão e seu compromisso profissional, ajuda e tem uma equipe tão boa, né? Eu queria que você transmitisse a sua equipe essa alegria de ouvir você trazendo esse relato da escola. Vou passar para elas a live. E que a gente fica muito contente que vocês possam prosseguir nesse trabalho e com muita esperança, né? Porque, Flávio, eu acho que a gente está caminhando para uma situação de melhoria, de mais entendimento do papel dos nossos compromissos coletivos. Então, acho que você foi um excelente porta-voz dessa transformação que a educação está vivendo hoje. Muito obrigado a você, a sua equipe. Eu só queria, antes de finalizar essa parte, só fazer um alerta. Eu não sei, André, se o pessoal que está nos ouvindo tem observado isso, mas eu vou falar sobre uma realidade que a gente tem vivido e que muito dela foi causada também pelos momentos em que essas crianças não frequentaram a escola.
A gente tem tido um aumento significativo de crianças com transtornos, seja ele hiperatividade, seja autismo, e as famílias, elas têm muito medo de lidar com isso, né? E aí, é só para, né, tentar aquietar esses corações, que quanto antes a gente consegue trazer um diagnóstico de que a criança precisa de um acompanhamento, mais oportunidades a gente pode dar a essa criança de ter uma vida normal, né? Mas não dá para saber se esses transtornos eles foram ampliados pelo isolamento trazido pela pandemia, se é pelos alimentos ultraprocessados, que tem correntes que falam que também implicam, não dá para saber. Mas isso também é algo que hoje as professoras têm vivenciado bastante dentro da sala de aula e nós não estamos preparados. Nós não somos educadores que têm formação, né, em educação especial. Você tem uma disciplina na faculdade e não uma formação por isso. Então, hoje, os professores também estão carentes desse tipo de formação, né? Então, isso é algo que o governo também tinha que ter um olhar para isso, que é algo que tem ampliado, e as famílias precisam ter um olhar no sentido de que a escola está para ser parceira, não está para julgar e nem diagnosticar, que é uma questão que às vezes surge no dia a dia educativo também, só como uma Muito bom pimentinha, seu né? alerta. Muito bom seu alerta. E espero que esse processo que a gente está vivendo agora, eleitoral, nos ajude também a escolher pessoas que têm compromisso com a educação nos governos estaduais, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, porque nós precisamos desse apoio para levar adiante essa tarefa tão relevante, né? E que vocês realizam com tanto empenho. E é interessante porque a sua visão realista dos desafios torna mais confiável ainda o trabalho que você faz. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Valeu. Valeu.